o Coronel Nixon Frota vai falar sobre um assunto que é importante, que é os casos de violência envolvendo o consumo de álcool. Vamos falar de segurança agora com o Coronel Nixon Frota. Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança. Olha aí, Coronel Nixon Frota. Coronel, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo aqui. E você está vendo aí álcool e violência. Álcool e violência é uma combinação quase que fatal, muitas vezes fatal até, né? E é um assunto, são assuntos que a gente vê cotidianamente, Coronel, na mídia, não é? Quando não é droga, é álcool. E até, se eu não estiver enganado, o senhor que é especialista, até que durante um certo tempo se viu muito pouco, quase nada de álcool. Mas ultimamente os casos têm aparecido com mais frequência, principalmente violência contra a mulher, contra os filhos. Ou seja, infelizmente, apesar da punição, ainda é comum, né? Boa tarde, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Douglas. Eu que agradeço a recepção. Sempre muito bom estar aqui no Sistema Dia, na TV. Obrigado a você também que acompanha o quadro Falando de Segurança. Eu agradeço demais a sua atenção, o seu tempo, a sua audiência. Douglas, e você já fez um resumo muito interessante. Álcool e violência têm uma relação muito próxima, né? A violência no Brasil hoje, em todas as capitais, faz parte do nosso cotidiano, infelizmente. É por essa razão que a sensação de segurança, falar em segurança pública sempre são temas relevantes para a sociedade como um todo. E o álcool tem uma grande responsabilidade nisso. E é por isso que nós trouxemos esse tema de hoje para falar, né, sobre o álcool e essa relação, os reflexos, as consequências, os impactos do álcool, principalmente do alcoolismo, né, o alcoolismo para essa violência, a segurança pública do Brasil como todo, seja a cidade grande ou da cidade pequena também. O senhor falou em alcoolismo, quando é álcool eventual, já é uma situação perigosa. Se a situação é alcoolismo, aí que piora, né? Como você diz, eventual é aquela pessoa que vai toma apenas uma dose, duas com amigo e realmente consegue controlar, bebe uma vez por mês, ou tem um controle, né, como se diz, né, na gíria, bebe socialmente, né, que não afeta a sua vida, mas mesmo assim há risco para essa pessoa também, que às vezes uma questão de erro na quantidade, às vezes o organismo não está tão acostumado, termina se excedendo e cometendo alguns crimes. E só a gente falamos aqui em alcoolismo nós nos referimos que é justamente essa dependência a dependência química à substância álcool, que infelizmente é um problema grande no país, que está infelizmente cada vez mais crescente esse número de dependentes químicos do álcool, e aí esse número termina impactando nos números da violência. E você especificou bem que tem a questão, sim, os problemas causados pelo dependente químico, mas também tem aqueles pequenos consumos. Infelizmente, tenho amigos, e nós podemos procurar, seja localmente ou nacionalmente, várias pessoas conhecidas, né, que vacilam e cometem acidentes de trânsito, inclusive, agressão familiar. Muitos, inclusive, depois desses eventos, vão até as redes sociais e assumem realmente que são dependentes, que muitos até assumem, né? Dando exemplo. Vou dar um exemplo aqui, o Fábio Assunção, o ator Fábio Assunção, que eu sou um fã, adoro o trabalho dele, ele já assumiu publicamente que é dependente químico, está se tratando, inclusive eu acompanhei recentemente as redes sociais, ele está já totalmente revigorado, fazendo academia, outra pessoa completamente diferente, o antigo Fábio Assunção que a gente conhecia. E o primeiro passo talvez seja aí, assumir esse problema. Marcelo, por gentileza, pode passar o slide? Douglas, trouxemos aqui... Vou afastar um pouquinho aqui para ver se dá para a gente... Alguns números, Douglas, olha só, para o impacto. Primeiro, o assunto aqui, vamos iniciar aqui, o objetivo também do quadro hoje é dar início a essa campanha de conscientização do problema do álcool. Dia 18 de fevereiro, próxima sexta-feira, é o dia da conscientização contra o consumo excessivo do álcool.
que é na sexta-feira. E já no domingo, dia 20, é o Dia Nacional do Combate às Drogas e o Alcoolismo. Então você vê que são duas datas bem próximas, não podemos deixar passar essa data e dar a nossa contribuição para que se intensifiquem essas campanhas. Uma das formas de se combater esse problema na sociedade é justamente divulgando, compartilhando essas ideias, essas datas. Douglas, 49º lugar é a posição que o Brasil ocupava antes da pandemia com relação ao consumo do álcool, 49º. Há dados, em algumas pesquisas feitas em São Paulo, em Brasília, que o consumo na pandemia aumentou. Então, muito provavelmente, talvez, infelizmente, nós já temos, não seja mais o 49º, talvez esse número já tenha avançado. Inclusive, Coronel, tenho amigos que disseram que aumentaram o consumo de álcool durante a pandemia e outros que nem bebiam e começaram a beber. Passaram a beber. Exatamente, tem isso aí. Né? Cerca de 55% da sociedade brasileira tem o hábito de consumir álcool. Então, é mais da metade das pessoas que consomem álcool. Isso de forma bem constante, bem frequente. E aí vem a questão da pandemia, que houve esse aumento do consumo. Como você falou, pessoas que não consumiam passaram a consumir e tem uma relação muito grande com a violência doméstica, que também aumentou nesse período. Né? E um número que surgiu como novidade, uma pesquisa feita em São Paulo, é que a mulher também foi verificada que passou a consumir mais álcool na pandemia. Então já começa... Essa mistura é complicada. O homem e a mulher já fica... Então, uma média nacional de 8,9 litros por pessoa no Brasil, né? O brasileiro bebe, em média, 8,9 litros por ano, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. Né? Considerando que tem muita gente que não bebe. Né? Segundo a OMS, são 3,3 milhões de pessoas que morrem com ações relacionadas ao consumo de álcool. E 25% são justamente aqueles que consomem entre 20 e tem a idade entre 20 e 39 anos. A idade produtiva, né? Pois é. Isso aí são dados da OMS antes da pandemia. Esses dados da pandemia já tiveram grandes mudanças. E assim nós tivemos esses dados atualizados. Vamos trazer aqui, Douglas. Só um comparativo. A média nacional, como eu falei, é de 8,9 litros por pessoa e no mundo é 6,4 litros por pessoa. Verifique que o brasileiro está bebendo muito mais do que a média mundial. Que a média mundial. Marcela, por gentileza, pode passar. Então, e quando se bebe o álcool, um dos grandes motivos é que ele traz muitas consequências, mudanças no nosso organismo. São alterações comportamentais, cognitivas e fisiológicas. Comportamentais está no sentido de, primeiro, a grande maioria daqueles que bebem e consomem o álcool já ficam mais corajosos, mais extrovertidos, mais alegres, né? Isso muda radicalmente essa atitude. Isso aí é em todo mundo. Alguns mudam, são mais sensíveis, outros são mais, dependendo da quantidade também do álcool que se ingere, né? E tem também aquele que inverte, que termina ficando triste, mas vou detalhar um pouco mais na frente. Tem também a questão cognitiva, que quem consome álcool, quando se consome, atrapalha fortemente a memória, Douglas. Então isso termina às vezes no trabalho daquela pessoa, principalmente que é o alcoólatra, e na capacidade de decisão. Inclusive naquele que tomou pequenas doses, que não é alcoólatra, né? Às vezes para tomar uma decisão no trabalho, ou uma simples decisão ao dirigir um movimento ali, um acidente brusco. Aí essa grande quantidade de acidentes que o senhor falou agora, exatamente, muitas, ou a maioria relacionada ao consumo do álcool. Ao consumo de álcool. Então você vê que tem esse impacto na pessoa que consome, ela é muito forte, não é só fisicamente, ela tem vários impactos. Coronel, só um dado rápido aqui, o senhor falou aí de acidente, eu lembrei que depois da primeira onda, quando o governo e as prefeituras começaram a relaxar as medidas restritivas, certo, porque na pandemia, na primeira onda, você não podia nem circular, né? Tinha o toque de recolher à noite. E aí eu conversei com a Polícia Rodoviária Federal, mais especificamente com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. E ele me disse que logo na primeira semana, após o fim do toque de recolher e o relaxamento das medidas restritivas, começaram a ser registrados acidentes nas BRs. Porque o objetivo também era evitar acidentes nas BRs para que esses acidentes não terminassem com pessoas em UTIs e ocupassem as vagas de Covid-19. Aí eu perguntei para o superintendente, mas superintendente, qual é a relação? Ele disse, Douglas, a relação é que as pessoas começaram a beber.
95% dos acidentes, as pessoas estavam ou totalmente embriagadas ou parcialmente. Você está citando um fato, está só exemplificando o que nós estamos colocando aqui, né? A relação direta que tem entre o consumo de álcool, né, seja do alcoólatra ou não, na violência. No caso, você menciona no trânsito. No trânsito. Né? Marcela, por favor. Então, aqui apenas uma rápida colocação, que é essa questão fisiológica, né? A bebida, ela não vai só o cérebro, né? Tem no cérebro, afeta o sistema nervoso central, pode afetar perda de reflexo, memória, nós já falamos, pode dar sonolência, ataca também o fígado, isso também é sabido, né? Pode causar inflamação crônica, hepatite alcoólica e, em um caso mais grave, mais exagerado, a cirrose, né? Ataca os rins, você vê que são várias partes no corpo, Douglas, inclusive o próprio coração, né? Tem questão ali que vai trazer mal. O estômago, principalmente para quem vai beber de estômago vazio, né? Então, vai causar vários problemas, doenças do estômago. Então, na parte física, o impacto é mortal. É como se a pessoa estivesse praticamente cometendo um suicídio aos poucos. A conta-gotas, né? A conta-gotas, né? Pode passar, Marcela, por gentileza. E aí, mas não é só físico, né? Então, primeiro o álcool bate na pessoa que consome, tem esse impacto fisiológico, e aí a partir daí começa a mudar a atitude dele, a forma de pensar, de agir e de decidir. E aí o problema vai trazendo para dentro de casa, para a família, para quem está mais próximo, é a esposa, é a mãe, são os filhos, são os parentes, e passa a comprometer essa vida social de quem consome. Coronel, eu tenho, inclusive, não vou dizer, claro, obviamente, mas eu tenho um exemplo na minha família de alcoolismo, que tinha o problema quando a pessoa estava sob efeito de álcool e um outro problema na chamada ressaca. Ou seja, pós o consumo, você dormia ali, aí essa pessoa da minha família acordava com o humor alterado, brigava por qualquer motivo, não, aí ele bebia durante a manhã, lá para a noite é que ele voltava a ser aquela pessoa que a gente conhecia, que a gente convivia. Quer dizer, imagine que, levante-se em conta, o consumo da bebida até ele voltar a ser uma pessoa normal, era 75% do dia praticamente perdido. Puxa vida, então situação E complexa. aí vai ter esse impacto na família, vai destruindo uma família, vai destruindo a amizade, né? E em muitos casos até a carreira profissional. E aí vem também o outro lado, que é a questão da depressão. Em alguns casos, às vezes, no momento que se bebe, já fica depressivo, né? Ou então depois, após ressaca, aquele arrependimento do que fez. E está relacionado também com tentativa de suicídio. Há um número aí que vários suicídios aí relacionados, cerca de 60% estão sempre relacionados com álcool, infelizmente. E aqui, olha, demência. Né? Psicose, demência, vão afetando o cérebro. Quando ele cita aqui, atrofia do córtex cerebral, e aí várias questões que o álcool vai realmente atacando o indivíduo, vai destruindo o seu corpo, a sua mente, a sua saúde e o seu ambiente familiar e de amigos, e isso vai impactando. E aí, no caso, se eu estiver dirigindo, tomando uma decisão errada, passa a ser um agressor, vai afetar mais diretamente outras pessoas. Ele pode passar a agredir fisicamente alguém, pode atropelar alguém, e pode cometer, em casos que estão cada vez em números crescentes, a questão de homicídios ou feminicídios, que é a violência doméstica, né? Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Marcelo, por gentileza. E aí vem falando justamente sobre o homicídio. Aqui é uma mulher, nós já percebemos a mulher hoje como vítima da sociedade, essa violência doméstica, e muitas vezes ela já é reflexo do álcool, né? Às vezes é o marido, porque o alcoolismo, o alcoólatra, principalmente o perfil dele é o masculino. É o homem casado, né? O perfil do alcoólatra é o masculino, é o homem. Mas a mulher, infelizmente, está aumentando esse consumo. Ela está começando também a entrar nesse perfil. Então, antes que ela era apenas uma vítima do alcoólatra, como um agressor, né, sendo vítima da violência doméstica em casa, pelo marido, às vezes pelo pai, também passa a sofrer a violência sexual, psicológica, vários tipos de violência, e agora ela, como consumidora também, passa a ser agressora da mãe, de filhos, né, passa a tomar outra posição. Então, você vê que o álcool vai também moldando de forma negativa a nossa sociedade e impactando também nesses números cada vez crescentes de violência. Pode passar, Marcelo, por favor. E aqui nós mencionamos, falar em alcoolismo, falar a questão desse grupo tão importante que eu já conheci,
Douglas, tu mencionou aí um amigo, né? Parente. Um parente. Isso. E eu tenho também um parente, quando eu era criança, ele já faleceu, infelizmente. Eu era criança, ele já era adulto e ele era alcoólatra. Realmente vivia uma situação muito complicada na rua. E a família tentava ajudar, não tinha mais, não conseguia. Não. Infelizmente, minha mãe, minhas tias, os irmãos tentavam, não foram infelizes em realmente retirá-lo da rua, né? Foram tentados vários grupos, né? Ele ia para um grupo, fugia, não havia esse primeiro passo dele assumir que precisava desse apoio. E o pior de tudo que foi um jovem muito amigável, né? Muito querido, um filho, um irmão, teve um casamento, teve filhos e por uma questão muito pessoal realmente se transformou, caiu da noite para o dia. O álcool virou ali, abandonou tudo, perdeu toda a família, infelizmente. Mas são grupos como esse, o Alcoólicos Anônimos é o mais famoso no país, né? Tem aqui em Teresina, eu peço até para se colocar o número, se tiver aí, está aparecendo na sua tela. Está na tela aí. É o número que tem aqui em Teresina, é importante, seja você que está nos assistindo, sente que o álcool está atrapalhando a sua vida, procure ajuda. O grupo de Alcoólicos Anônimos aqui, o AA, né, aqui em Teresina, está lá à disposição. Hoje mesmo conversei com o seu Antônio, é um dos integrantes lá, estão à disposição, prontos para ajudá-lo. Mas se você também tem alguém na sua família que tem esse problema, ou algum conhecido, né, busque ajuda. Eles podem ir lá conversar e convencer essa pessoa a buscar essa ajuda. E eles têm uma forma muito própria de se trabalhar, muito interessante, reúnem-se em grupos, esses pequenos grupos que vão na casa ou na sede do AA, reúnem-se também em grupos de bairros, a forma de trabalhar é muito interessante e tem um resultado extremamente positivo. Os números que eles apresentam são sempre impressionantes, porque quando vem, Douglas, o alcoólatra vem receber um conselho de quem não ele não aceita bem, vem como uma crítica destrutiva, ele vê dessa forma. Mas quando ele passa a conversar, uma pessoa que ele se identifica, que passa por um problema semelhante a ele, a percepção é completamente diferente e o resultado é diferente, né? Então fica aqui a dica, busque ajuda. Marcelo, pode passar, por favor? E eu finalizo, Douglas, apenas redes sociais, o Coronel aí. Divulgando o nosso Instagram. E muitos colegas têm feito muito... Mandar, inclusive, sugestão também. Exato, muitos assuntos que a gente tem trazido para cá, né, Douglas? Faz parte de amigos, colegas que têm dado sugestão. E agradeço a todos aqueles que já vêm trazendo sugestão. Tenho vários assuntos lá para trazer para cá, que saem aqui de algumas conversas. Olha, para encerrar, é o seguinte, a Jéssica está dizendo que é para encerrar, mas rapidinho. Tem gente que diz que quando você bebe, consome álcool, isso é um recado para você que consome, que quando você ingere álcool, você se transforma numa outra pessoa. Eu já acho o contrário, concordo, por exemplo, com o Luiz Felipe Pondé, que diz o seguinte: eu tenho a certeza, ele disse, através de pesquisas, que quem consome álcool mostra quem realmente é. Pode ser. É o contrário, então fique atento. Coronel, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Falando em segurança. Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança.